Salmos 140, versículo 13. Diz a palavra de Deus: assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Desde a semana passada que comecei a falar neste versículo, neste mesmo versículo, e terminarei na próxima semana falando também neste mesmo versículo. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Diz a palavra em Salmos 140, versículo 13. Estamos falando essa é a ideia, a presença de Deus na vida do homem. A presença de Deus na vida do homem. E quando pensamos a presença de Deus na vida do homem, como falei anteriormente, digo que o homem precisa de Deus. E Deus se faz presente na vida do homem. O homem precisa de Deus. E Deus se faz presente na vida do homem. Desculpem. Podemos aprender com o texto e com o que ensina nesta proposta sobre a presença de Deus na vida do homem, que Deus, este Deus presente, ele conduz o homem a o profundo da sua alma, a sentir necessidade dele. Este Deus torna este homem justo, ele torna este homem justo grato, e profundamente grato, por tudo quanto significa Deus, por tudo quanto representa Deus para todos nós. O homem injusto que necessita de Deus, ele passa a entender nesta gratidão que ele precisa residir na presença de Deus. Já falei isto algumas vezes anteriormente. Ele é uma necessidade básica do justo residir na presença de Deus. Não há vida para o justo fora da presença de Deus. Nós que um dia compreendemos Deus e passamos a dele receber da sua revelação, da sua verdade, do conhecer a ele, talvez por um momento de desvio, sejamos levados, quem sabe, à vida de prostituição, a vida de vícios, a se deixar vencer pelas drogas, pelo álcool, a se deixar vencer pela adoração a tantos e outros deuses, tantas formas, a se deixar vencer pela filosofia em sua forma mais racional possível, contrária ao que diz por fé o Senhor na sua palavra. O homem pode, mas ele não, este justo, não permanecerá por muito tempo fora da presença de Deus. Algo novamente vai atraí-lo e vai tomá-lo por mãos e trazê-lo de volta. E trazê-lo de volta. Por isso que podemos aprender que na presença de Deus, o justo em sua vida, ele tem motivo
por ser grato, porque ele descobre na vida sentido. Disse isso já anteriormente. Sentido. Podemos aprender. Podemos entender. Ele descobre sentido. Então, hoje, a partir dessa ideia, eu quero falar sobre o viver na presença de Deus. Torna o justo forte e resistente. O viver na presença de Deus torna o justo forte e resistente. Os justos que rendem graças ao nome do Senhor, eles têm a sua presença como morada. E torna assim esta certeza, esta necessidade, esta certeza e este mover em sua vida, torna este homem forte e resistente. Torna o justo forte e resistente. O homem justo, diz o texto, entendemos, quando ele fala que ele rende graças ao Senhor. E é justamente, queridos irmãos, quando eu penso nessa verdade descrita no texto, eu acredito que é justamente isto que nos torna forte. No quanto mais pressionado, perseguido, e se voltarmos à ideia passada, da semana passada, e olhar para todo o Salmos 140, vamos perceber que o salmista está falando ali, está num relato de grandes dificuldades, perseguições. Todo o Salmo 140 fala sobre isto. Muitas e muitas perseguições, muitas e muitas e terríveis investidas do mal à sua vida. Mas ainda assim ele é um indivíduo, por ser justo dessa forma, ele é um indivíduo que rende graças ao Senhor. Ele é aquele que tem por fim residir na presença de Deus. Não tem outro lugar para ele. Não existe outro lugar para ele. Não existe nenhuma outra situação, nenhum outro momento, nenhum outro gozo, nenhum outro prazer que seja maior. Tentarei falar porque as crianças hoje estão aqui no templo, mas um dos professores meus já faleceu, o professor Edjaí, ele disse assim uma vez: a relação entre um homem e uma mulher é o maior prazer, humanamente falando, que Deus poderia dar a este homem e a esta mulher. Tentarei falar dessa forma, não tão claro. É a maior relação, é o maior gosto, é o maior, melhor dizendo, é o maior gosto esta relação e é o maior prazer. Mas, ele dizia, nosso professor de psicologia pastoral, ele era psicólogo, a esposa também, e ele dizia assim, mas nunca, nem isto será suficiente para afastar o homem do gozo, do prazer que ele tem quando está na presença de Deus. Nada é igual. Quando percebemos isto em Salmos 140, das tribulações, das investidas do mal e das perseguições, entendemos como a presença de Deus fortalece a vida do justo. Perseguido que seja, destronado do seu lugar, por mais cômodo que seja, mas este homem na presença de Deus, este justo na presença de Deus, ele é forte. Quando Deus se faz presente, ele torna o homem forte o suficiente
para superar estas dificuldades e, superando, ter um coração grato, de louvor, sempre a enaltecer a nosso Deus. Eu acredito por isto que a presença de Deus é a maior necessidade da vida do justo. A presença de Deus é a maior necessidade da vida do justo. Quando eu digo isto, a partir do que falamos sobre essa presença que torna o justo forte e resistente, quando eu digo que é esta presença a maior necessidade, a vida deste homem, a vida do justo, eu digo que este justo que necessita de Deus, ele só vai sobreviver, bem redundante assim, na presença de Deus. Não são diplomas, não é a fortuna, não é a glória, não nossas realizações, nossos filhos, netos, nosso nome, não. É a presença de Deus que torna o homem um sobrevivente aqui. Sobrevivemos. No quanto mais somos envolvidos, por quanto mais nos deixamos envolver, por quanto mais entramos na presença de Deus, por quanto mais sentimos a presença de Deus na nossa vida, sobrevivemos. E não necessariamente, digo, quando sobrevivemos, não necessariamente a uma vida física. Porque morremos. E não tem como não morrer. Sobreviver ao desvio, sobreviver ao distanciamento, sobreviver à ignorância religiosa. Sobreviver à mentira, medonha por maior que seja. Sobrevivemos. Ela é, então, a maior necessidade deste homem. Sendo a necessidade deste homem, o justo, reto, íntegro, ele não sobrevive fora da presença de Deus. E aí, para ajudar na nossa compreensão de Salmos 140, versículo 13, eu passei um pouco sobre o texto de Salmos 91, especificamente o versículo 9 e 10. E quando lemos o Salmos 91, nos versículos 9 e versículo 10, entendemos, quando associamos ele a Salmos 140, 13, entendemos que o justo faz do Senhor a sua morada. Olha, que coisa linda. O salmista está dizendo lá, o justo, ele faz do Senhor, o adorador, o que adora, o que lhe serve, aquele que ama, aquele que conhece os seus caminhos, faz do Senhor a sua morada. O ancião, o jovem, o adolescente, o homem e a mulher, faz do Senhor a sua morada. Por isto é a maior necessidade a este homem justo. Este justo que faz do Senhor a sua morada, diz o texto na seguinte, o versículo 10, que nenhum mal, quando ele diz que nenhum mal atingirá, nota que este mal que ele se refere aqui não é um mal físico. É um mal de ordem espiritual. Nenhum mal. O mal não vai progredir, o mal não tem como progredir a vida do justo. A mentira não tem como progredir a vida do justo. Quero trazer novamente a ideia. As perseguições não têm como progredir a vida do justo. Os juízos
Não tem como progredir a vida do justo. Sabe? Nenhum mal de ordem superior a esta terrena poderá atingir o justo. Quando ele estiver na presença de Deus. Quando ele estiver na presença de Deus. Por que tanta desordem da minha vida, pastor? Algum pode dizer, nenhum mal, diz o texto, atingirá o justo, no quanto mais ele estiver na presença de Deus. Quando o justo estiver na presença de Deus, nada lhe alcançará. Aleluias. Nada lhe alcançará. O justo forte, o reto resistente, é aquele que se encontra, irmãos, na presença do Senhor. Habitar na presença de Deus é uma necessidade à vida do justo, porque torna ele um homem forte. Mas quando o justo se encontra na presença de Deus, a sua resistência lhe impulsiona a caminhar e nunca desistir, nunca parar. Caminhamos e nunca iremos desistir da nossa caminhada. Já falei em outros momentos sobre isto, sobre o caminhar, sobre o prosseguir. O ano passado, inclusive, falei 3, 4 semanas sobre isto. O prosseguir na vida cristã. Então nós entendemos que a presença de Deus é importante à caminhada segura do justo. A caminhada segura do justo. Salmo 140, versículo 13, deixa claro que o justo possui uma prática de vida numa constante adoração. Numa constante adoração. Os justos renderão graças ao teu nome. Ah, mas são terríveis os males que nos cercam. Sim, mas o justo estará sempre rendendo graças ao Senhor. No lugar de lástima, no lugar de murmúria, no lugar de angústia, no lugar de perdido, vencido, estaremos quando na presença do Senhor, ou o justo estará quando na presença do Senhor, rendendo graças a Ele, louvando a Ele, cantando louvores a Ele. É isso que está dizendo o texto. O breve catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A presença de Deus dá sentido à vida do justo, porque no quanto mais ele glorifica Deus, mais ele se sente seguro em sua presença, mais ele se sente preenchido pelo seu espírito, mais ele vai se sentir alimentado por sua palavra cantada. Por isso que a presença de Deus é importante em nossa caminhada. Eu penso que o justo precisa desta presença para cumprir sua tarefa de ser adorador. Queremos casar, ter filhos, queremos, ser humano, digo, construir nossa vida, nossa história, mas é adorando ao Senhor que encontraremos o sentido real à vida. Não que não possamos, não que não devamos assim ter esta vida e construir essa vida e construir nossa história e fazer nome. Não, não é isto. Podemos e devemos, sim. Podemos e devemos, sim. O justo pode e deve, sim. Mas Deus espera o louvor dos justos.
porque para isso eles existem. Por isso que diz o texto que em meio a tantas tribulações, lá estava o justo rendendo graças ao Senhor. Rendendo graças ao Senhor. O louvor ao Deus presente torna a vida um caminhar de paz, irmãos. Eu não acredito que, ao sair daqui, seria bem conflitante isto, ao sair daqui, Lala fosse lá fora brigar com Sérgio. Seria bem conflitante isto. Eu não acredito que, saindo daqui, vamos enfrentar uns aos outros como verdadeiros guerreiros, lutadores numa arena. Eu não acredito. Eu não acredito. É conflitante demais isto. Que ao sair de uma noite de culto, de adoração, o justo continue de intriga com o seu vizinho, de intriga com o seu esposo, com a sua esposa. Não, o justo não cabe à vida do justo isso. Mas uma vida de louvor cabe a ele. Salmos 92, versículo 1, diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Se bom é cantar, é render graças ao Senhor e cantar louvores, então ao invés de brigar, melhor é descansar no Senhor. Porque na presença de Deus, o sentido da nossa vida acompanha paz, como disse anteriormente. Acompanha paz. Pensando neste justo que habita na presença de Deus, que vive a glorificar ao Senhor, nos vêm algumas ideias que poderíamos assim trazer a vocês do quanto é agradável a presença de Deus. Porque o justo, ele não estava nem aí para os conflitos da vida, não estava nem aí para os momentos difíceis da sua vida, quando vamos ao contexto em todo o Salmos 140. Ele só estava preocupado em render graças ao Senhor. Sabe, irmão? Quanto é agradável entrar na presença de Deus. Mas também poderíamos pensar que estar nessa presença acende no justo, faz crescer no justo uma ação constante, e não apenas um momento de louvor. Não apenas aqui, não apenas ali mais adiante, mas constante de louvor, constante de adoração. Um glorificar contínuo ao Senhor. É cantar no templo, é cantar andando, é cantar junto ao outro, é cantar em casa, é cantar olhando para a natureza, é cantar, é louvar. Ele não está nem aí para as dificuldades da vida, apenas em render graças, em glorificar ao Senhor, porque Ele está na presença do Senhor. Mas também podemos pensar que nada é mais importante a vida, nada pode nos atormentar a alma quando estamos nessa presença, no gozo da presença do Senhor. Hoje, eu não sei se foi, quem foi Raquel, quem foi que jogou um vídeo, foi Raquel, né? Um vídeo das crianças cantando. Lembram? Bom demais. Ainda lembro com gosto e saudade a cantata que tivemos aqui, quando estávamos todos juntos, sem toda essa situação difícil. Coisa gostosa. Lembro-me do retiro. Bom demais. Não vamos nem falar que Cid, né? Cid com Rafael. Bom demais.
Todo mundo junto, todo mundo brincando, todo mundo cantando, todo mundo se divertindo. Bom demais. Na presença do Senhor, há gozo, há prazer. Sabe, irmãos? Eu vejo lá em Salmos 89, no versículo 15, naquele relato, na fala sobre a promessa do reino messiânico, eu vejo: bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Ele não está dizendo: bem-aventurado o povo que conhece a prostituição. Bem-aventurado o povo que conhece a idolatria. Bem-aventurado o povo que conhece o roubo. Bem-aventurado o povo que conhece a indisciplina, a violência. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo bem-aventurado o povo que conhece a corrupção. Não está dizendo bem-aventurado o povo que conhece a mentira, que conhece a irreverência. Ele não está dizendo isto. Bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo. Bem-aventurado o povo que glorifica. Bem-aventurado o povo que honra ao Senhor, que dá glórias ao Senhor, que existe para glorificar o Senhor. Que o sentido da sua vida só é real se ele tiver na sua expressão de voz e sentimento, atitudes, expressões faciais, um louvor a Deus. Sabe? Bem-aventurado este povo. E sendo assim, este anda na luz da sua presença. Sabe, irmãos? Não estão preocupados com as dificuldades, ainda que existam, e devemos lutar para resolvê-las, sejam quais forem as dificuldades da nossa vida. Mas como justo, aplicando isto à nossa vida como igreja, devemos pensar e entender que é mais importante glorificar a Deus do que ficar se lamentando das dores, dos sofrimentos. Sabe? Das sombras, dos fantasmas da nossa vida. Não no sentido espiritual, mas das sombras passadas. Só murmuração. Aplicando isto a nós, a igreja, é preciso entender que quando tornamos ou tomamos por necessidade entrar e estar na presença de Deus, nós somos sim fortes, determinados a vencer. E dizemos não à tristeza, e sim à alegria na presença do Senhor. Porque temos esperança. Nessa força de estar na presença de Deus, temos esperança. Aplicando isto à igreja, finalmente, eu entendo que a igreja precisa tomar por motivo, assim, tomando este exemplo do justo, que rende graças ao Senhor por estar na sua presença, deve, assim, tomar por motivo entrar nesta presença, sendo uma ação contínua de adoração. Não podemos deixar de adorar. Não podemos deixar de louvar. Porque a igreja é justa. Então, irmãos, sejamos fortes, determinados a levar à frente a nossa busca por estar na presença de Deus e na presença dele o glorificar,
o exaltar, porque Ele é digno. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero colocar em Tuas mãos a vida do Teu povo, a vida desta Tua igreja. Quero Te pedir, amado Senhor, que na Tua presença a Tua igreja esteja sempre a derramar de sua alma. Derramando assim da sua alma na Tua presença, seja invadida por Teu Espírito e esteja sempre por Ele a render graças ao Teu nome. Que olhemos, ó Deus, como igreja, olhemos sempre para a morada, para o residir na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo.